Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Andressa, sou enfermeira e hoje eu vim falar com vocês de uma forma bem descomplicada a respeito de balanço hídrico. E para descomplicar ainda mais, eu vou dividir esse assunto em 3 vídeos curtos. No primeiro vídeo, eu vou falar o que é exatamente um balanço hídrico e para que serve. No segundo vídeo, eu vou falar como lanço o balanço hídrico e impresso próprio, mostrando uma prescrição médica e um impresso de balanço. E no terceiro vídeo, explicar de uma forma bem tranquila o que é o balanço hídrico positivo e o balanço hídrico negativo. Então vamos ao começo. Então o balanço hídrico é o controle de todos os líquidos administrados e todos os líquidos eliminados em 24 horas. Todos os líquidos administrados e eliminados via enteral e parenteral. Então, via enteral, para quem não se lembra, é aquela via que passa pelo sistema gastrointestinal, ou seja, líquidos ingeridos via oral, via sonda nasointeral, via gastrostomia, via jejunostomia. Tem que ser todos lançados, tá? E a via parenteral é a via que não passa pelo sistema gastrointestinal, ou seja, são os líquidos que entram no organismo por acessos venosos. Um exemplo, nós podemos dizer a nutrição parenteral, as administrações de soroterapia, os medicamentos via endovenoso, são todos parenteral, ok? Então, nós temos que anotar todos os líquidos que entram e que saem desse paciente. Lembrando de não esquecer de drenos e sonda. Lembrando de não esquecer, é bacana. Não esqueçam de drenos e sondas, tá bom? Então, o que a gente deve anotar em 24 horas? Todas as entradas de soro, sangue, medicamento, água, dieta e todas as saídas de diurese, evacuações quando possível, drenos e vômitos, tá? Então, todos os líquidos têm que ser anotados de forma correta. Vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, anotar impresso próprio da instituição ou em sistema, né? Alguns hospitais têm sistema informatizado, todos esses líquidos, tá bom? E por que eu tenho que fazer esse balanço hídrico? Primeiramente, o balanço hídrico é prescrito pela equipe médica quando há necessidade de controlar as quantidades de entrada e saída de líquido. Nem todo paciente tem balanço hídrico. Às vezes ele tem só controle de diurese. O médico pede só para controlar as quantidades de diurese. Mas alguns pacientes precisam. A equipe quer saber o que com esse balanço? Quer saber se o paciente está retendo o líquido, quando o balanço hídrico é positivo, ou quando ele está perdendo muito líquido, quando o balanço hídrico é negativo. O ideal é que o balanço hídrico esteja próximo, as entradas e saídas estejam muito próximas, ok? Então, alguns pacientes com insuficiência cardíaca, derrame pleural, insuficiência renal aguda, insuficiência renal crônica, transplantados renais, eles precisam desse balanço para saber como que a parte renal está funcionando, tá? É muito importante para delimitar a conduta médica, embora, claro, que os médicos vão avaliar a parte clínica, exames laboratoriais, mas o balanço hídrico, ele ajuda bastante na conduta médica, né? Então, pacientes internados em UTI precisam ser monitorados para avaliar a função renal mesmo, porque eles têm administração de muitas medicações que podem ser nefrotóxicas. Paciente em sepse geralmente fica com balanço hídrico, tá? E a enfermagem precisa saber anotar de uma forma adequada. Então, você que é auxiliar ou técnico de enfermagem, você vai se deparar no seu dia a dia com pacientes com prescrição de balanço hídrico. Então, eu vou mostrar para vocês 2 hipóteses de 2 tipos de pacientes um pouco diferentes que a gente pode lidar no dia a dia. Claro que vão ter muitos outros, tá? Hipótese 1. É um paciente consciente, orientado. Quando ele é consciente orientado, eu vou lá e falo para ele, olha, o senhor tem balanço hídrico. O paciente sabe Deus o que é isso, né? Mas eu falo, ó, o senhor vai guardar nesse frasco todos os xixis que o senhor fizer. Porque se eu falar de diurese, o paciente não me entende, né? O senhor vai, toda vez que for ao banheiro, vai fazer xixi nesse potinho e vai guardar. No final do meu plantão, eu venho aqui e vou ver quanto que fez. E toda garrafinha de água, copinho de água, suco, café, chá que o senhor beber, o senhor precisa anotar. Então, eu ofereço para ele um papel e uma caneta, se possível, se ele não tiver, para ele anotar ali os horáriozinhos e os ml, assim, o mais certinho possível. Sopa, tome um prato de sopa, alguma coisa que a gente vai mensurando, tá? A gente vai organizando esse balanço.
E eu deixo lá no banheiro o frasco graduado. Se o paciente falar, eu fui fazer cocô e acabei fazendo xixi junto. O balanço hídrico ficou meio furado, que ele não conseguiu guardar aquele tanto, mas vamos lançar, não deixa de lançar, tá bom? E aí eu verifico se o paciente tem algum dreno no corpo, porque débito de drenos tem que ser anotado. Lembrando que ele pode ter vários tipos de drenos, né? Tem o dreno pigtail, o dreno de tórax, o dreno Penrose já não dá para anotar, porque ele é um dreno só se ele tiver uma bolsinha coletor, o dreno Care, mas isso é assunto para uma próxima aula. Vamos lá. Então, assim, todas as saídas têm que ser anotadas, tá bom? Verifico se o paciente está com uma sonda gástrica em drenagem. Nesse caso, nosso paciente aqui que a gente colocou é consciente, orientado e tem dieta VO. Durante o plantão, anoto todos os medicamentos administrados em ml. Fui lá, fiz uma seringa de 10 ml de pirona, anoto. Um sorinho de 500, anoto. Vou anotando tudo. No final do meu plantão, um pouco antes de acabar meu plantão, eu vou lá ver quantos ml tem de diurese, desprezo o frasco, jogo fora, né, a diurese que tá no frasco e deixo lá o frasco identificado com nome, data de nascimento, tudo bonitinho, leito, no quarto do paciente, mantenho lá. E anoto no impresso. Anoto todos os líquidos ingeridos e todos os medicamentos administrados. Lembra? Tudo que entra via enteral e tudo que entra via parenteral. Tudo que entra pela boca e tudo que entra pela veia deve ser anotado. E tudo que sai também deve ser anotado. Tá? Hipótese 2. Vamos pensar que eu tô com um paciente acamado, em uso de sonda nasointeral, sonda vesical de demora. Nesse caso, o balanço hídrico fica até mais fácil. Por quê? Todos os líquidos administrados por sonda nasointeral, por gastrostomia, por jejunostomia, é a enfermagem que administra. Então, os frasquinhos, eles já são graduados. Então, eu consigo organizar melhor isso. Cada vez que eu for instalar uma dieta, uma água, eu consigo já anotar a quantidade. Toda vez que eu passar uma seringa de 20 ml de água para lavar uma sonda, eu já anoto também. Então, tudo tem que ser anotado, tá? Porque tá entrando líquido. E a diurese vai estar no frasco, na bolsa coletora. Então, fica bem mais tranquilo. Eu vou lá, olho quanto tem na bolsa coletora no final do meu plantão, desprezo e anoto lá no meu balanço, tá? Lembrando que eu tenho sempre bolsas coletoras de diurese e drenos devem ser desprezados em todos os plantões. Eu falei de evacuação lá em cima, lembra? As evacuações, elas têm que ser anotadas por cruzes, que eu não consigo saber exatamente quanto de evacuação que teve, né? Não tem bolsa coletora para evacuação nesse caso. Então, aí eu coloco uma cruz para pouca evacuação, 2 cruzes para muita, 3 cruzes para bastante, assim, uma quantidade excessiva. Só que, assim, é subjetivo, porque o que é muito para mim é pouco para você, o que é pouco para você é muito para mim, e assim vai. Mas tem que lançar se teve ou se não teve. A equipe precisa saber. Vamos lá. Caso seu paciente tenha um dreninho, débito anotado, não esquece disso, tá? E se seu paciente tem balanço hídrico, mas está com diurese em fralda? Avisa seu enfermeiro, caso você seja auxiliar ou técnico de enfermagem. Olha, ele está com diurese em fralda, vou lançar em cruz, né? Do mesmo jeito que eu falei da evacuação. Algumas instituições usam a pesagem da fralda, às vezes em pediatria, em RN, recém-nascidos. Nos adultos, nem todas as instituições usam pesar a fralda, mas é uma opção quando precisa muito do balanço. Em geral, os médicos passam mesmo uma sonda, tal, quando o paciente é acamado. Então é isso, gente. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês o impresso de balanço, o impresso de uma prescrição médica e como que a gente faz para lançar isso de forma correta e fidedigna, para que no fim de 24 horas o enfermeiro possa fazer a soma desse balanço. Porque em 6 horas eu vou lançar o meu balanço, todas as entradas e saídas, por exemplo, eu trabalho de manhã. À tarde, meu colega vai lançar o dele, todas as entradas, todas as saídas. À noite, aquelas 12 horas que o pessoal da noite fica, vai lançar o dele. E às 6 horas da manhã vai ser fechado o balanço, encerrado o balanço. E aí, nas instituições que não tem sistema informatizado, o enfermeiro vai lá e faz a soma desse balanço hídrico, tá bom? É o enfermeiro que faz, claro, o técnico de enfermagem também pode fazer, mas o enfermeiro vai fazer. Então, clica no link que vai te direcionar para o próximo vídeo, tá? Mas antes disso, dá um like aí, curte o nosso vídeo, dá uma força, né, galera?
Beijo, obrigado e até o próximo que tá logo aí na frente.